Comecei a gritar que nem um maluco. Foi bem parecido quando eu passei no IME. História engraçada aí. Você foi lá naquela cerimônia do IME? Então foi bem parecido. Quando eu tava lá no IME e falaram que eu passei no IME, eu acho que eu quebrei a cadeira do IME, gritando assim, batendo. Tava muito feliz lá na época do IME, né, quando eu passei. E, cara, quando eu passei no Facebook foi parecido. Me ligaram, eu comecei a gritar que nem um maluco, tava muito feliz. Só que, cara, a história é muito mais complexa do que isso. Beleza, eu entrei no Facebook porque eu sempre vi o Facebook como escola. Assim, era o lugar onde eu realmente aprendi a programar, eu aprendi as melhores práticas de ser um software engineer, ou trabalhar com produto, ver como uma empresa de tecnologia funciona por dentro. Então, o meu objetivo de entrar no Facebook era isso, aprender com os melhores, ficar muito bom naquilo, para depois que eu ficasse muito bom nisso, poder aplicar com a minha própria empresa, minha própria startup. Fala pessoal, hoje eu estou aqui com o Diego Gonçalves. O Diego foi meu colega de turma lá no IME, o Instituto Militar de Engenharia. A gente formou na mesma turma em 2014. E o Diego tem uma experiência muito maneira para compartilhar com vocês. Ele está aí cheio de projetos atualmente. E ele trabalhou lá no Facebook. Eu acho que muita gente tem curiosidade de saber, né, como é que é o Facebook. Pô, uma empresa grande, Vale do Silício. Eu acho que o Diego vai poder compartilhar muitas coisas com a gente aí. Como é que tá, Diego? Como é que você tá Pô, hoje? beleza. Muito obrigado aí, é um prazer estar aqui. Como eu tinha até te falado, eu já acompanho o canal, acho que desde o início, assim. Acho que desde quando já tinha um outro nome, então é bem legal ver a jornada aí que você passou. E tá aqui hoje, não só como assistindo, mas participando do canal também. Então é um prazer estar aqui. Maneiro, maneiro. Tu tá no Brasil agora ou tá fora? Eu vim visitar meus pais, faz 2 anos que eu não visito meus pais no Brasil. Caraca! Aí eu vim passar um mês aqui no Rio. Maneiro. Aí depois tu volta pra onde? Eu volto pra São Francisco. Conta um pouco mais, pra galera entender como é que você foi parar em São Francisco. Como é que essa história começa? Bem, eu tava pra me formar no IME. Não sei se você lembra disso, mas, cara, Lembro, meu sonho não era... Era sempre trabalhar no Vale, não era trabalhar no Brasil. Então, tanto que quando eu tava no 5º ano, cara, eu não cheguei a aplicar pra nenhum emprego no Brasil, porque não era isso que eu queria. Eu queria realmente trabalhar no Vale. E, na época, pô, eu achava impossível, apesar de eu querer, né? Eu até tentei achar lá na nossa turma alguém que fosse maluco que nem eu, tivesse o mesmo sonho, e eu consegui, pô, o Mariel e o Catunda tinha a mesma parada, assim, de trabalhar numa Big Tech. Não necessariamente no exterior, mas numa Big Tech. E começou eu, Mariel e Catunda a estudar junto. Você lembra disso? Eu não sei se você lembra disso. Cara, eu lembro. Inclusive eu encontrei o Catunda recentemente, em março, assim, antes de começar essa doideira de Ah, é? pandemia aqui no Brasil, sim. Nós três, a gente tinha esse sonho de trabalhar na Big Tech, apesar de, tipo, achar meio impossível, porque a gente não tinha nenhum amigo próximo que tinha conseguido. Eu também não conhecia ninguém, assim, do IME que tinha conseguido. Então, sei lá, parecia um sonho, assim, muito distante. Só que nós três começamos a estudar juntos, né? E foi legal que, tipo, uns meses depois, o Mariel conseguiu passar pro Google de BH. Aí, tipo, caraca, tá ligado? Um amigo meu trabalha no Google, bizarro, assim. E, cara, o maluco estudava com a gente, né, do nosso lado, e ele conseguiu passar, né? Aí aquela parada deu uma esperança. Aí, um pouco tempo depois, o Catunda, ele não ia se formar naquele ano, ele ia fazer intercâmbio. Então ele aplicou pra estágio no Facebook da Califórnia, lá no Headquarter. E ele passou também. Aí que isso, tipo, dois amigos meus conseguiram, tá ligado? E eu tava lá ainda, tentando. Aí acabou que no final do ano, surgiu a oportunidade de fazer entrevista, porque eu estudei o ano inteiro, o 5º ano inteiro, me preparando para fazer entrevistas, apesar de, tipo, nem saber se eu ia conseguir uma entrevista, mas eu tava estudando. Acabou que no final do ano eu consegui a oportunidade de fazer uma entrevista pro Facebook da Califórnia. Foram 2 rounds de Skype, né? Eu mandei bem e me chamaram pra fazer o round final lá na Califórnia. Aí eu viajei, tipo, eles pagaram tudo, foi bem maneiro. Nunca tinha ido pros Estados Unidos, tá ligado? Foi a primeira vez. Maneiro. Cheguei lá no headquarter, fiz a entrevista. Eram 3 rounds, né? 3 entrevistas. 2 eu mandei bem, uma não mandei bem. Aí, pô, não sabia se ia passar. Isso foi em dezembro. Só que em fevereiro, tipo, 3 meses depois, eles me ligaram falando que eu passei. Foi assim que eu consegui, mas, cara, foi 1 ano de preparação aí, sem nem saber se eu ia conseguir uma entrevista, né? Acabou que deu certo e, que bom. Pô, recomendo, assim, foi uma experiência muito, muito boa, assim, aprendi muito lá no Facebook. O que você acha que foi mais difícil, assim, nesse período de preparação? Cara, uma parada que foi muito difícil é, tipo, acreditar, tá ligado? Porque
eu tava estudando o ano inteiro, eu não tava fazendo estágio, que é meio arriscado, né? Eu tava me formando sem fazer estágio. Tipo, não fica legal no seu currículo. Mas eu deixei de fazer estágio pra dedicar 100% a estudar pra isso. E eu não sabia nem se eu conseguia uma entrevista. Então, tipo, era meio difícil, tá ligado? Eu estudava, só que eu não sabia se ia nem ter oportunidade de fazer uma entrevista. Então, a parte psicológica é difícil. Tipo, tu tem que ficar estudando sem nem saber se tu vai ter aquela prova pra tu fazer, entendeu? E a outra parte que é bem difícil também é a parte de programar, porque, tipo, lá no IME, né, a gente estuda muito matemática, muito cálculo, muita álgebra, mas programar mesmo não é algo que a gente faz muito, né? É muito mais a parte de matemática e teoria, mas programação em si não é algo que a gente fazia com muita frequência, assim, como parte da faculdade, né? Então foi um ano que, cara, eu programava todo dia, várias horas por dia. Então eu aprendi muito sobre programar naquela época. E a terceira coisa que era difícil era conseguir as entrevistas. E para isso, eu tive que fazer muito networking. E não é algo que você aprende na faculdade como fazer networking. Era algo que, tipo, tava aprendendo ali, tive que, cara, mandar mensagem pra muita gente, pra tentar ter uma conversa com eles, pra aprender como é que eles conseguiram, pessoas que nunca ouviram falar de mim, assim. Então, eu tive que aprender muito sobre como fazer networking pra conseguir essas entrevistas. Legal. Cara, eu gostei, assim, de ver na tua resposta umas coisas que às vezes a gente comenta aqui, porque tem gente que acha que, sei lá, uma faculdade ou um curso, mesmo que não seja uma coisa assim formal, né, do MEC, sei lá, o cara comprou um curso e acha que as coisas vão se resolver por si só. Mas não, assim, você tem que correr atrás de muitas outras coisas para você conseguir atingir aquele seu objetivo, aquele seu sonho, né? Então, assim, uma faculdade que vai te dar um caminho, que vai te ajudar a trilhar algumas coisas, a desenvolver algumas habilidades, assim como um curso pode te ensinar também algumas coisas. Mas, pô, por exemplo, uma faculdade mais clássica, como a gente fez ali do IME, várias federais, vai ter muito foco na parte científica, né, metodológica e tal, e você tem que programar, você vai ter que pensar nos seus próprios projetos e trazer as coisas por fora para se desenvolver. E a parte do network, então, fundamental aí para conseguir a entrevista, né? E aí, cara, depois que tu recebeu a notícia, pô, tu passou e tal, como é que foi isso pra você? Cara, quando me ligaram, eu comecei a gritar que nem um maluco. Foi bem parecido quando eu passei no IME. História engraçada aí. Você foi lá naquela cerimônia do IME? Então foi bem parecido. Quando eu tava lá no IME e falaram que eu passei no IME, eu acho que eu quebrei a cadeira do IME, gritando assim, batendo. Tava muito feliz lá na época do IME, né, quando eu passei. E, cara, quando eu passei no Facebook foi parecido. Me ligaram, eu comecei a gritar que nem um maluco, tava muito feliz. Só que, cara, a história é muito mais complexa do que isso. Beleza, ganhei a offer. Só que se você ganha uma offer para trabalhar nos Estados Unidos, mesmo você tendo emprego, não é garantido que você vai conseguir trabalhar lá, porque você precisa de visto. E o visto se chama H-1B, e mesmo você tendo uma job offer, você tem que ganhar esse visto é loteria. E tipo, não é a sua habilidade, é literalmente sorte. Eles vão sortear visto, e tem mais gente querendo visto do que vistos que eles dão por ano, né? Acabou que eu não fui sorteado naquele ano e aí teve um outro processo seletivo para ir para o escritório do Facebook de Londres, porque teve muita gente que foi rejeitada no visto. A chance de você conseguir o visto acho que é 20% na época, no ano que eu tentei. Hoje em dia, não sei se... eu acho que é maior até, é mais fácil. Eu tinha passado para o Facebook dos Estados Unidos, não ganhei na loteria do visto, e aí eu tinha que disputar com outras pessoas para ir para o escritório de Londres que não tinha capacidade de pegar todo mundo que foi rejeitado no visto americano. Aí, cara, fiquei nessa angústia aí durante 6 meses, porque eles estavam pensando quem ia mandar para Londres, quem não ia mandar. Acabou que, felizmente, eu fui escolhido e consegui uma vaga no Facebook de Londres inicialmente. Então, eu trabalhei lá no Facebook de Londres processo por um ano. seletivo depois do processo seletivo. Exatamente. Então, cara, foi tenso, mas felizmente aí deu certo. Como é que foi essa experiência em Londres? Cara, foi muito legal. Eu inicialmente não tinha aplicado para trabalhar em Londres, mas, cara, Londres é uma cidade... Você já foi para Londres? Não. Cara, é muito, muito maneiro, muito maneiro. Talvez seja, assim, a minha cidade favorita, assim, onde eu já morei. Cara, Londres é muito legal, muito legal. E, tipo, é muito internacional, assim, tipo, você tá andando na rua, todo mundo é de um país diferente, todo mundo fala uma língua diferente, assim, é muito internacional. Tu faz amigo com gente do mundo inteiro. Cara, é animal, assim, morar em Londres. Gostei muito. Sem falar que você pode... Tipo, quando eu morava em Londres, cara, era comum, sexta-feira depois do trabalho, eu pegar um avião e ir pra um país diferente
E segunda de manhã, eu acordava nesse país, pegava o voo e voltava pra Londres. Porque voo é, assim, é muito barato, tá ligado? Eu cheguei pra Noruega por 17 pounds. Ida e volta, tá ligado? Cara, eu lembro disso, assim, no intercâmbio. Eu fiz intercâmbio na França, mas eu não fui pra Inglaterra lá, não visitei Londres, nem nada ali por cima. Mas eu lembro desses rolês baratos, assim, essas coisas de pegar avião pra um país aleatório e pagar pouco. Então, foi uma experiência muito legal trabalhar em Londres. E, cara, depois de um ano, aí, em vez de você precisar aplicar nessa loteria do H1B, desse visto aí, você consegue vir para os Estados Unidos com outro visto que chama L1, né? E foi aí que eu consegui mudar para os Estados Unidos dessa vez, sem precisar de sorte, sem precisar de loteria. E eu me mudei, em vez de ir pro Vale, acabei indo para Nova York. Tipo, meu sonho sempre foi estar no Vale. Mas eu sabia que quando eu chegasse no Vale, provavelmente eu não ia sair de lá, né? E como o Facebook é flexível, assim, em mudar de escritório, eu pedi pra eles morar por um tempo em Nova York pra conhecer Nova York. Tu vê em filme Nova York e tal. Tipo, eu queria morar, queria viver aquilo. Então, depois de Londres, eu fui pra Nova York. Morei lá por um ano, foi uma experiência muito legal. E depois, finalmente, um ano depois, aí que eu fui pro Vale. Então, apesar de ter conseguido uma oferta de emprego para trabalhar, eu só fui parar lá 2 anos depois por causa dessas coisas aí. Tá, mas quando você foi pro Vale, foi também pelo Facebook? Foi. Tudo isso foi pelo Facebook. Facebook, tipo, realmente, tipo, você quer se mudar, eles te ajudam. E, assim, do ponto de vista de profissional, algum tipo de dificuldade... teve algum tipo de dificuldade de adaptação, ou técnica, ou, enfim, da forma como as pessoas trabalhavam lá? Porque, assim, tu era recém-formado, né? Então tu tinha experiências ali de estágio, de coisas durante a faculdade. E como é que foi, do nada, cair, no Facebook, uma Big Tech, assim? Cara, em relação a se acostumar, é até a parada que eu te falei que era meio arriscada. Eu tava me formando sem estágio. Não tinha estágio no meu currículo. Então eu não tinha nem o que eu comparar, entendeu? Uma coisa que eu notei quando eu cheguei no Facebook é que, cara, os outros pessoas que tinham acabado de se formar que nem eu, a diferença entre eu e essa galera aí é que essa galera tinha, cara, anos de experiência de estágio, tipo... Essa galera fez estágio no Google, Facebook, Microsoft, várias empresas gigantescas, então eles já chegavam lá com muita experiência. E, tipo, eu não tinha experiência, tá ligado? Então, eu tinha que correr atrás. E isso foi, provavelmente, o maior desafio, assim, porque meus amigos todos já tinham experiência trabalhando em Big Tech, em várias, e eu era a minha primeira experiência ali, entendeu? Mas isso é legal, eu não tô reclamando, não, porque eu acho legal estar num ambiente que o pessoal é muito bom e você tem que estudar mais, se preparar mais pra melhorar, né? Aliás, acho que é a grande vantagem de estar no IME também, tipo... Tu olha pro teu amiguinho é muito bom e tu se esforça mais por causa disso. No Facebook é uma vibe parecida. Porque assim, as pessoas têm uma ideia, né, dessas empresas, até pela forma como elas se vendem, assim, né, como os melhores lugares para trabalhar e tal. E você teve alguma surpresa, assim, em relação a essa expectativa? Talvez até alguma coisa que tivesse acima mesmo do que você esperava, enfim. Como é que você... lidou com essa sensação mesmo de, cara, agora eu tô aqui e tô vivendo essas coisas que eu achava que só existiam no mundo da fantasia, sei lá. Cara, na real era melhor do que eu esperava, pra falar a verdade. Literalmente, tipo, eu não trabalho mais no Facebook, mas eu recomendo muito a empresa, eu acho um lugar muito bom. E, cara, eles te tratam muito bem, é bizarro, assim, bizarro. Vou te dar exemplos. Quando eu me mudei pra Londres, eu tinha acabado de me formar, eu não tinha nenhum amigo que estava indo trabalhar lá, então eu cheguei na cidade sem conhecer ninguém. Cara, o Facebook todo final de semana dava... Se eu fosse sair com meus amigos do Facebook, amigos que, entre aspas, tipo, pessoas que trabalhavam no Facebook, a gente fosse sair junto, eles davam 25 pounds pra gente sair junto e se conhecer, tá ligado? Então eles te pagavam pra tu fazer amigos. Então, tipo, todo final de semana alguém do Facebook organizava alguma coisa. E por isso eu fiz muito mais amizade, porque o Facebook pagava as nossas saídas, tá ligado? Então, cara, é uma parada assim surreal. Isso aqui é uma das coisas, mas, por exemplo, lá eu não precisava lavar roupa. Eles me davam dinheiro pra eu levar uma lavanderia e eu não precisava esquentar a cabeça com isso. Mesma coisa com comida, né? Lá no Facebook eu tinha café da manhã, almoço e janta. E, cara, o nível da comida é uma parada, assim, surreal, tá ligado? De vez em quando eu viajava, fazia business trip pelo Facebook, ficava no meu hotel legal, assim, hotel bom, caro. E, cara, o café da manhã no Facebook era melhor do que o café da manhã no hotel. Então... Cara, eu realmente não tenho nada a reclamar, assim. É melhor do que eu achava. Eu acho que... assim, eu sei que eles ficam se vendendo a imagem, mas, cara, realmente eu acho que é verdade, tá ligado?
Sim. Realmente, eles te tratam muito bem. E assim, em relação ao trabalho, a gente vê que nas entrevistas eles cobram bem pesado, assim, a parte de programação de algoritmos, de estrutura de dados, de você ter essas bases bem sedimentadas, assim. E você acha que isso realmente foi algo importante para o seu trabalho lá dentro? Cara, eu sempre trabalhei com produto, né? Para produto especificamente, você não usa muito algoritmo. Eu acho que se você trabalha com infra, tipo, você quer otimizar uma parada para ser muito rápida, provavelmente esse conhecimento de algoritmo vai te ajudar bastante. Já para produto, que sempre foi o que eu gostei de fazer e onde eu trabalhei, é muito mais importante você fazer uma feature que o pessoal vai gostar do que otimizar essa feature para ser tipo odd n square, tá ligado? Na real, a complexidade nem interessa. Então, eu acho que para produto especificamente, isso não é muito importante. Agora, se você vai trabalhar com infra, realmente esse conhecimento vai te ajudar bastante. Então, eu acho que depende muito para onde você quer levar a sua carreira. Se for para produto, esse tipo de conhecimento não é tão relevante. Mas para passar em entrevista, você precisa saber disso. Mas, bom ponto você tocou agora, essa questão de para onde você quer levar a sua carreira. Você sentia que você tinha essa possibilidade de você mesmo tomar essas decisões, assim? Como é que é essas alocações? Eu vou trabalhar em produto, eu vou trabalhar ali na parte mais de infra, como é que é essa parte? Cara, como é que funciona? Você entra no Facebook, isso tanto faz se você acabou de se formar, se você tem 5, 10 anos de experiência, o processo é o mesmo. Você entra na empresa e você passa por 10 semanas, o que eles chamam de bootcamp, que eles vão te treinar, vão te ensinar vários conceitos lá, e no final dessas 10 semanas, você pode escolher qual time você vai trabalhar. Então, tem time de produto, infra, AI, o que você gostar, vai ter vários times lá contratando, você conversa com o manager e você escolhe. Então, você não é obrigado a trabalhar numa área que você não gosta. É basicamente você que está escolhendo para onde você quer levar a sua carreira. E, tipo, você pode começar com produto, se você não gostar, você pode mudar para infra. É bem comum ficar mudando. O pessoal fica muito bom numa parada e enche o saco, vou tentar essa outra coisa. Então, você é livre para escolher da onde levar a tua carreira. Falando em escolha de carreira, né, tu falou que não tá mais no Facebook agora. Como é que é essa transição aí, né? O que você tá tocando? Quais são os novos desafios? Sim. Eu entrei no Facebook porque eu sempre vi o Facebook como uma escola. Assim, era o lugar onde eu realmente aprendi a programar, eu aprendi as melhores práticas de ser um software engineer, ou trabalhar com produto, ver como uma empresa de tecnologia funciona por dentro. Então, o meu objetivo de entrar no Facebook era isso, aprender com os melhores, ficar muito bom naquilo, para depois que eu ficasse muito bom nisso, poder aplicar com a minha própria empresa, minha própria startup. Então, eu fiquei no Facebook por 4 anos, aprendi bastante, aprendi assim, tive vários mentores lá, e depois disso, quando eu vi que já sei quantidade suficiente, 4 anos depois, né, eu saí do Facebook e montei uma startup lá em São Francisco mesmo, lá no Vale, relacionada a podcast. Engraçado que hoje em dia, apesar da minha carreira inteira ser software engineer, hoje em dia eu foco mais na parte de business do que na parte de engenharia, mas o fato de eu entender como uma tech company funciona, ver por dentro, cara, isso me ajuda muito. E tem vários conhecimentos analíticos que eu aprendi lá que eu uso na parte de business também. Que eu não sei se é uma pessoa que só sabe business usaria. Vou dar um exemplo. Eu trabalho em produto, né? Então, cara, era o dia inteiro rodando A/B test. A/B test, tipo, eu fazia isso o dia inteiro. E agora, por exemplo, quando a gente está tentando fazer uma estratégia de marketing, a gente roda A/B test que nem se fosse construído no produto. Então, eu consigo analisar dados, todo esse conhecimento estou aplicando na parte de business. Então, apesar de eu não trabalhar mais com engenharia, eu acho que esse conhecimento de estar numa Big Tech, até o network que eu fiz lá, valeu muito a pena. Cara, isso é uma coisa que a gente comenta aqui também no canal, e é bem legal você trazer isso na sua experiência, de que, cara, saber programar, assim, entender essa parte de raciocínio analítico, raciocínio lógico, cara, isso vai te ajudar em qualquer profissão, assim, ainda mais atualmente que a gente está numa era que tem muitos dados disponíveis, que você tem que saber também como coletar esses dados, o que você vai armazenar e como é que você vai analisar isso para ter melhor sucesso ali, né, na sua vida profissional, no seu negócio. Pô, muito, muito maneiro. Uma coisa que eu tô curioso aqui é que você montou uma startup aí mesmo no Vale do Silício, né? Como é que foi essa questão de visto? Porque você tinha o visto para trabalhar, né, na empresa, e agora você é o cara que está empregando, sei lá. Né? Então, isso é outra vantagem de você trabalhar numa Big Tech. Eu não estou fazendo pitch do Facebook aqui não, mas só estou falando outra vantagem. Cara, o Facebook, ele não está ali para te escravizar, para te manter preso no Facebook, entendeu?
Então, cara, no primeiro dia que eu mudei para os Estados Unidos, eles já aplicaram para eu ganhar um Green Card. E o Green Card te dá liberdade, de tu sair do próprio Facebook, mas eles mesmos pagam o Green Card para você. Então, cara, o primeiro dia que eu cheguei nos Estados Unidos, eles já contrataram um advogado para aplicar para o meu Green Card, e 10 meses depois eu consegui o Green Card. Então, se eu quisesse, 10 meses depois eu podia sair do Facebook, dar tchau para eles não iam poder fazer nada, porque eu estava livre. Então, hoje em dia eu tenho Green Card por causa do Facebook, e posso trabalhar onde eu quiser, posso montar uma empresa, sou livre, assim. Aí a tua empresa, você falou que ajuda o pessoal a monetizar com podcast, né? Como é que tá esse business aí? Eu tô ligado que tu também tá fazendo o teu próprio podcast e tal. Conta um pouquinho pra galera aí desses planos. Sim. A gente não foi assim que a empresa começou. Inicialmente, bem, você escuta muito podcast ou não muito? Cara, eu escuto. A forma que a empresa começou foi o seguinte. Cara, eu escuto muito podcast e uma parada que eu sempre tive dificuldade foi achar podcasts relevantes para eu escutar. Vou te dar um exemplo. Sei lá, se eu quiser aprender sobre Data Science e eu vou no YouTube, eu acho o teu canal, começo a ver os teus vídeos. Amanhã o YouTube vai começar a me recomendar vários outros canais que falam sobre Data Science e com isso eu consigo aprender com você, consigo aprender com outro canal que também fala sobre isso e eu fico muito melhor nesse tópico porque o YouTube me ajuda a achar o caminho, tipo, achar os melhores vídeos, os melhores canais. Então, por causa dessa recomendação que o YouTube tem, eu consigo aprender muito mais com o YouTube por causa disso. E para podcast, a Apple, o Spotify, cara, eles não fazem um trabalho bom nesse negócio de recomendação. Quase não tem recomendação nenhuma, é muito fraca. Então, a forma que a startup começou, não o que a gente faz hoje em dia, era ajudar pessoas a descobrir podcast baseado no que você gosta de ouvir, né? Então, funcionava que nem o YouTube, era um feed, por isso se chama Feedcast, era um feed de recomendações baseado no que você vem escutando. Então, foi assim que a gente começou, não o que a gente faz hoje em dia. Aí, era um aplicativo que nem o Spotify, que nem a Apple Podcast, só que a diferença entre o Spotify e a Apple era que a gente te dava um feed de recomendações, assim como funciona no YouTube. Foi assim que começou a startup. A gente trabalhou por isso por um tempo, a gente começou a ganhar vários usuários e todo dia a gente conversava com os usuários para tentar entender como é que fazer um aplicativo melhor para eles, né? E foi nessa época que a gente aprendeu várias coisas conversando com essas pessoas. Uma das coisas que a gente aprendeu é que muita gente já usa podcast como o maior meio de aprender novas habilidades. E ainda mais pessoas que são muito ocupadas. Porque podcast é legal que você consegue... Vamos falar que você trabalha o dia inteiro, não tem tempo livre na sua vida. Com podcast você pode aprender enquanto você está dirigindo para o trabalho. Tá aquele trânsito chato, você consegue estar aprendendo ali. Ou quando você está malhando, ou quando você está cozinhando. Então, para pessoas que são muito ocupadas, elas já usam podcast como a maior forma de aprender. E a outra coisa que a gente aprendeu é que, em geral, o podcast te dá dicas, mas eles não te dão um passo a passo, não te ajudam a sair do zero e virar um expert naquele assunto. E foi aí que a gente entendeu que essas pessoas que já usam podcast para aprender, elas estariam dispostas a pagar para ter um conteúdo que desse o caminho das pedras, que ajudasse elas a sair do zero, virar expert naquele assunto e ajudar a atingir os objetivos da vida dela, né? Então, o que eles queriam mesmo era um conteúdo passo a passo, como se fosse um curso mesmo, mas em formato de áudio, em formato de podcast. E eu não ouvi isso de uma pessoa, eu ouvi isso de várias pessoas e eu fiquei bem curioso, né? Pô, interessante. Por que ninguém está construindo curso em formato de podcast? Eu vejo muita gente construindo curso em formato de vídeo, muita gente mesmo lançando, ainda mais no Brasil, essa parada bomba muito, criar curso em formato de vídeo. Por que o pessoal não está criando curso em formato de áudio, né? E foi aí que eu comecei a conversar com podcasters para entender o que estava acontecendo, por que está faltando. E eu aprendi duas coisas. Uma é que os maiores podcasters, apesar de eles terem uma audiência gigantesca, cara, eles não estão conseguindo ganhar dinheiro com isso. Eles não conseguem viver disso. Não tem uma forma legal deles conseguirem monetizar e viver dessa paixão deles de criar conteúdo e criar podcast. E a segunda coisa que eu aprendi é que essas plataformas que ajudam pessoas a criarem curso em formato de vídeo, dá para você botar um curso em formato de áudio lá, mas para a pessoa que está consumindo não é uma experiência muito legal. Vou te dar um exemplo. A maioria dessas plataformas é um site e, em geral, quando o pessoal escuta podcast, eles estão escutando na rua enquanto estão vendo outras coisas. Então é muito comum você baixar para ouvir offline. Talvez você não tenha internet limitada, talvez você vá para o trabalho de metrô, talvez sua internet devagar. Então é muito comum você baixar. E se você tenta fazer isso num site no teu celular, não funciona bem. E vários recursos que o pessoal usa para ouvir podcast, essas plataformas não têm, porque elas nunca focaram nesse caso de uso, né? Nesse caso de curso em formato de áudio. Então foi aí que a gente pivotou e a gente começou essa startup que ajuda podcasts a monetizar através de cursos em formato de áudio, em formato de podcast.
Acho que assim, é bem o espírito de startup mesmo, né? Que você começa uma empresa e, bem, você não sabe exatamente como é que é o cliente, como é que estão as coisas, tem que ir desbravando, assim. Exatamente. Eu vejo muito do que eu li no Startup Enxuta, do que você está falando, assim, né? Sim, sim. Inclusive, pivotou porque entendeu como é que as pessoas estavam lidando com o mercado, como é que eram as experiências dela. Bem bacana. Cara, eu acho que a Sim. gente tem uma conversa aqui já bem legal aí, deixar as pessoas bem curiosas e ávidas por trabalhar no Facebook ou outras Big Techs e por Vale do Silício. Eu deixo o espaço aí aberto para o que você quiser comentar mais, quiser chamar as pessoas para ver algum projeto, alguma coisa em particular. Uma coisa que eu comecei recentemente, eu estava falando antes da gente começar aqui, é uma coisa que muita gente tem curiosidade, né? É tipo, como conseguir trabalhar numa Big Tech lá no Vale. E quando eu estava me formando, como eu disse, eu não tinha essa informação. Eu tive que tentar várias coisas que não funcionaram, eu tinha muita dificuldade de achar informação na internet. O pessoal vem no meu LinkedIn toda hora me perguntar como é que eu consegui, né? Então, uma coisa que eu comecei recentemente foi até um podcast entrevistando brasileiros que conseguiram sair do Brasil, trabalhar no Vale, e eles contam a história deles, dão dicas, e se o pessoal tiver interesse em trabalhar no Vale, aprender como é que chegar lá, né? Eu comecei esse podcast dando dicas. O nome do podcast é Rumo Vale do Silício, e também tem uma página no Instagram que eu fico dando dicas lá de vez em quando também pro pessoal que tem interesse em trabalhar no Vale. Eu espero realmente poder ajudar pessoas que têm esse sonho, que nem eu tinha. Queria que alguém tivesse feito isso 6 anos, 7 anos atrás, 6 anos atrás. Uhum. E hoje em dia eu tô fazendo isso para ajudar o pessoal que tinha o mesmo sonho que eu tinha no passado. Maneiro. Então você já sabe aí, se tiver esse sonho de trabalhar no Vale do Silício, você pode escutar o podcast Rumo ao Vale do Silício. A página do Instagram tem o mesmo nome? @Rumo Vale do Silício? Isso, exatamente. Ótimo, olha aí, já tem material para seguir, hein? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí, Diego, pela oportunidade, obrigado pelo você. tempo. Prazer Sucesso aí nos estar aqui seus empreendimentos. Obrigado. Valeu. Falou. Abraço.